buscar dados de um arquivo para outro no Microsoft Excel. Eu vou ensinar você como executar essa tarefa de uma forma simples, rápida, eficiente e limpa. Sim, este método, a primeira vez que eu tive contato com ele, é como se eu estivesse presenciando um milagre se desdobrando ali diante dos meus olhos. Sim, é revelador. Mudou muito minha forma de desenvolver meus relatórios a partir desse ponto e eu espero que vocês apreciem tanto quanto eu. Para isso, nós faremos uso da biblioteca ADO lá no Visual Basic Editor. Então, me acompanhe aqui nessa aula. Olá, eu sou Marcos Rodelo, especialista expert em Microsoft Excel, trazendo para você mais novidade, mais um conteúdo de muito valor aqui no canal Excel Online Brasil. Nessa aula eu vou passar para você então um código excelente, um método ímpar de como buscar dados em um outro arquivo sem usar referência externa, sem usar nenhum desses recursos já nativos do Excel, que muitas vezes pode deixar muito pesado esse tipo de consulta, tá legal? Olha só, eu tenho aqui um arquivo chamado consulta dados. Deixa eu mostrar para vocês aqui a minha pasta. Aqui na minha pasta eu tenho o arquivo base de dados e o arquivo consulta dados. O arquivo base de dados, por sua vez, ele possui aqui uma base de clientes. Aqui, ó, empresa 1, 2, 3, 4 e os municípios dessas empresas. É uma base de 37 linhas, tá? Para critério de exemplo, mas sim, você pode trabalhar com quantas linhas você conseguir aí no Microsoft Excel, que esse método funciona, tá? O nome do arquivo é base de dados, o nome da minha aba, né, da minha planilha é a planilha clientes, ok? Agora eu vou fechar esse arquivo e eu tenho o meu arquivo base de dados, que é este outro aqui. Aliás, meu arquivo consulta dados, que é este aqui, tá? É nele que eu tenho o meu código para fazer a consulta. E o meu arquivo consulta dados, eu tenho também uma base, eu não vou mexer com ela por enquanto, tá? Vou deixar só aqui nessa aba consulta. E vamos dar uma olhadinha no nosso código. Alt F11, aqui está o código. Este código aqui, não se preocupe em copiar ele por enquanto, eu vou deixar ele disponível para você, pode ficar tranquilo, vou explicar passo a passo como ele funciona. Por enquanto, eu quero que você veja o funcionamento, até para que você possa confirmar se é esse tipo de solução que você está procurando ou não. Tudo bem? Eu tenho aqui a minha consulta e para poder fazer essa consulta é obrigatório que você habilite uma biblioteca aqui no VBE. Tá legal? Nós vamos então no menu Ferramentas. Aqui no menu Ferramentas nós vamos em Referências, tá? Aqui ó, clica em Referências. Está habilitado aqui Microsoft ActiveX Data Objects. Eu habilitei aqui o 2.0, tá? É por isso o ADO, de ActiveX Data Objects. Se o seu não estiver aparecendo aqui logo no topo, não tem problema, você pode rolar mais para baixo, vai em ordem alfabética aí até começar Microsoft, ó, Microsoft. Tem o ActiveX Data Objects 2.1, 2.6, 2.7, 2.8, 6.1, enfim, há várias versões. Qual versão eu recomendo? Eu sempre costumo trabalhar com a versão mais antiga, tá? Por quê? Como eu envio dados, relatórios para muitas pessoas diferentes, nem todas têm a mesma versão do Microsoft Excel e nem todas possuem as versões mais atualizadas. Então, se eu utilizo direto aqui a 6.1 e esse relatório cai num computador que não tem suporte ao 6.1, simplesmente não vai funcionar. Então, eu faço com que funcione na versão mais antiga, no caso eu estou utilizando aqui a 2.0, porque eu acho que fica mais fácil manter a compatibilidade com essas outras máquinas, né? Se você tem a certeza que os destinatários dos seus relatórios possuem as versões mais atualizadas aí do Microsoft Office, né? Ou se todos são assinantes do Office 365, algo assim, não tem problema nenhum você marcar a versão 6.1, tá legal? Então, uma vez ativo esta opção, nós podemos trabalhar com este código
e vamos ver o que ele faz aqui então. Eu tenho aqui o meu código, ele vai buscar dados lá naquela planilha clientes da minha base de dados que eu já mostrei para vocês. Eu vou pressionar aqui a tecla F5 para executar. Olha que belezinha! Sem fórmula nenhuma na célula, ele trouxe todos os dados. Eu posso excluir tudo isso aqui, não tem problema. Quando eu pressionar aqui os dados, F5, ele vai até o meu arquivo, pega todos os dados e traz diretamente aqui, sem precisar abrir a outra pasta de trabalho, dar Ctrl+C, Ctrl+V, que são métodos nada confiáveis, né? Qualquer tecla que você pressione no meio da execução da macro pode gerar muito problema se você fizer uso de Ctrl+C e Ctrl+V nesse processo. Aqui é exatamente o melhor caminho para que você faça esse tipo de consulta. Vamos lá então, como funciona este código? Eu vou te explicar no detalhe, passo a passo. Presta atenção aqui. Iniciando a nossa subrotina, eu vou chamá-la de consulta dados, tá? É a subconsulta dados. A primeira coleção de códigos que eu vou inserir aqui é o dimensionamento das variáveis. Vou dimensionar aqui 4 variáveis. A variável CN, RS, STRSQL e Header. O que são essas 4 variáveis? Eu vou utilizar para quê? Bom, essas 4 variáveis, a CN será a conexão. Tá legal? Eu vou utilizar ela para conectar. Pensa o CN como uma conexão, como um cabo. Ele vai conectar o arquivo que eu estou, que é o arquivo atual, com o outro arquivo que é a minha base de dados. É isso que a variável CN fará. O RS é de Record Set. O RS, na verdade, é a informação que vai viajar dentro da minha conexão. É a consulta que eu vou fazer na minha base de dados que vai trazer os dados que eu estou precisando. Tudo bem? Abaixo eu tenho o STRSQL, que eu defini com uma string, é um dado de texto, tá? É a consulta efetiva que eu vou fazer para poder buscar o RS dentro do CN. E por fim, o header. O que é o header? São os cabeçalhos, né? É o cabeçalho da minha tabela. Eu vou fazer uma consulta onde ele não traz cabeçalho, ele traz só os registros, porém eu posso utilizar essa mesma consulta para que ele traga, sim, os cabeçalhos que estão disponíveis na base de dados. Perfeito? Vamos lá. Para poder fazer esta consulta, então, nós vamos precisar, olha só, a demonstração, né? Aqui está o nosso CN, é o cabo que vai conectar o meu arquivo atual com a minha base de dados, que é essa planilha aqui abaixo. Eu preciso, porém, no meio do caminho, de uma connection string. O que é a minha connection string? A connection string é onde eu vou definir qual o tipo da minha fonte de dados, que tipo de base de dados é essa. É um arquivo CSV? É um arquivo de Access? É um arquivo de Excel? Tá? Você pode definir outros tipos de fontes, sim, bem como você pode conectar também diretamente a um banco de dados. Se você tiver os dados de IP, login, senha, nome do banco de dados, você consegue também fazer esse tipo de conexão. Para este exemplo, eu vou mostrar para vocês como conectar a um arquivo de Excel, tudo bem? Então, tipo de fonte de dados, onde? Onde está esse arquivo? Eu vou definir tudo na minha connection string. Como fica isso no código? Fica assim, ó. CN é a minha variável da conexão, connection string, qual a minha connection string? Este é o meu driver, tá? O que é o driver? Vai definir que tipo de arquivo que ele vai conectar. É um arquivo XLS, XLSX, XLSM ou XLSB. Então, esse tipo de driver dá essas 4 possibilidades para você, né? Você pode conectar nesses 4 tipos de arquivos. E onde está o arquivo que eu quero me conectar? Bom, eu utilizei aqui o thisworkbookpath, porque eu salvei os 2 arquivos na mesma pasta. É o mesmo caminho do arquivo. Apenas acrescentei ao final o nome do arquivo, que é o arquivo base de dados. XLSX é a extensão da minha base de dados, tudo bem? Essa aqui é a minha connection string. Marcos, mas eu não quero usar essa connection string, eu quero conectar com outro tipo de arquivo, não tem problema nenhum. Caso essa seja a sua necessidade, você pode fazer isso através deste site aqui, ó. Connection Strings, tá vendo aqui, ó? Vou deixar o link lá na descrição também, connectionstrings.com.
Aqui você tem um site muito completo. Não sou proprietário do site, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso, é simplesmente que o site é bom mesmo e eu utilizo quando eu preciso de alguma string diferente, né? Então você tem aqui, ó, conectar to, conectar a que, né? Ao Excel, tá aqui, ó, Excel, e aqui ele vai trazer vários tipos de strings diferentes para você poder utilizar, tá legal? Então não se preocupe em decorar isso, eu vou deixar o código na descrição, mas também você tem aqui esse site connection strings para poder fazer esse tipo de busca, tá legal? Voltando lá ao nosso código, vamos lá então. Aqui é o tipo de dados, aqui é o local. Pois bem, defini o meu connection string, eu preciso agora abrir a minha conexão. Olha só, cn open. Uma vez que ele executa o cn open, acontece isso aqui, ó. Os dados que estão nessa base, ele fica disponível para o meu arquivo atual. Então, olha só, a conexão está estabelecida. Eles já conseguem conversar entre si. O arquivo que eu estou utilizando com a base de dados. Está aberta a conexão, pode fluir informação à vontade aqui entre eles. Próximo passo. O próximo passo nós vamos definir o nosso texto, a nossa str_SQL. Olha só. Marcos, que tipo de código é esse? Select asterisco from clientes. Se lembra que o nome da minha aba, né, da minha planilha lá do arquivo era clientes? Então, é isso que ele está exibindo aqui. O nome da aba e ao final tem que ter um cifrão, tá? Você coloca o cifrão aqui ao final do nome da aba, tudo bem? Isto aqui é uma consulta em linguagem SQL. SQL é uma linguagem orientada para banco de dados. Então, se você nunca mexeu aí com SQL Server, MySQL, Oracle, é uma ótima oportunidade para você começar. É possível até fazer esse tipo de consulta no próprio Access, tá? É muito interessante e, assim, te abre um caminho muito grande. Seu raciocínio lógico vai a milhão uma vez que você consegue trabalhar com essa linguagem SQL. E além de ser muito gostoso, é muito interessante mesmo trabalhar com esse tipo de linguagem, tá? Estou falando para ele o seguinte: selecione tudo from da onde? Da minha aba clientes. Eu posso especificar algumas coisas, por enquanto, neste exemplo, vamos trazer todas as informações. Essa consulta, isso aqui é só um texto. Eu preciso colocar essa consulta aqui dentro do meu cabo de conexão para que ele faça a consulta. Então, o próximo passo, nós vamos pegar esse texto aqui e colocar ele aqui dentro. Como que eu vou fazer isso? Utilizando setando, né, nossa variável rs record set é igual a cn, que é a conexão.execute, executa essa string, esse str_SQL. Ele vai executar isso, ou seja, ele vai inserir esse select asterisco from clients dentro da minha conexão e vai deixar disponível os dados. Uma vez que eu executo essa linha, o setRSCN.execute, str_SQL, isso aqui vai acontecer. Ele joga o texto lá, faz a conexão, estabeleceu a conexão. Neste momento que ele estabeleceu a conexão, não, ele já tinha conectado, né? Neste momento ele foi fazer a consulta. Ele já encontrou a informação, já está disponível a minha tabela e eu já posso trazer para o meu arquivo atual. Ó, já está aqui disponível. Só que eu não sei ainda onde eu vou colocar esta informação. Eu não falei em nenhum lugar para ele aqui, ó, onde eu quero colocar esses dados que eu estou consultando. Pois bem, antes de eu definir onde eu vou colocar os dados, vamos supor que eu faça essa consulta constantemente. Pode ser que nesse arquivo atual que eu esteja usando já exista alguma informação lá. Então, antes de mais nada, eu vou excluir tudo que eu tenho no meu arquivo atual. Eu vou excluir todas as linhas, tudo, para limpar meu arquivo de ponta a ponta. Então, eu vou usar este código aqui, ó, plan1. Plan1 é o nome da minha planilha lá no VBE, no Visual Basic Editor, tá? Rows, o que é rows? É linhas, né? Eu quero que ele apague todas as linhas da linha 1 até o total de linhas que ele vai contar. Ele vai contar aqui 1.048.576, né? Por que eu uso esse código e não coloco o número? Porque pode ser que alguém utilize isso numa versão antiga e a versão antiga tem 65.536 linhas, correto?
Então eu deixo o código porque o código vai fazer a contagem e vai trazer para mim a informação que eu quero. Aliás, vai deletar a quantidade de linhas que for definido aqui na contagem. Tudo bem? Então este código aqui ele vai fazer a limpeza da minha planilha. Limpei, agora eu vou falar para ele, eu quero que você coloque os dados dessa tabela aqui a partir de determinada célula. Eu vou utilizar para isso a célula A2. Aqui, ó, célula A2. Como que eu falo para ele no código a célula que eu quero que ele coloque a informação? Assim, plan 1 na planilha 1, range A2 na célula A2, copy from record set, copia de onde? Do record set que nós fizemos a consulta, né? Que é o RS, ó, é o RS. É o que ele acabou de executar aqui em cima. Então ele vai pegar essas informações e vai colocar na célula A2, tudo bem? Uma vez que nós já colocamos então esses dados em A2, falta agora eu colocar os cabeçalhos. É por isso que eu estou colocando a partir de A2, para deixar a linha 1 para o cabeçalho. Isso nos leva ao próximo código. Então, para que eu preencha o cabeçalho da minha tabela, eu vou utilizar este código aqui, que entra a nossa quarta variável, que é a header, né? Header é uma integer, é um contador, ele vai contar quantas colunas eu tenho no meu record set. Ó, rs fields count -1. Eu utilizo aqui o -1 para que ele possa trazer todas as colunas. Ele começa a contagem a partir de 0, tá legal? E eu não tenho a coluna 0. Né? Eu não tenho, no Excel não tem coluna 0, o Excel tem a partir da coluna 1. Então eu faço um pequeno ajuste para que ele possa trazer as colunas respectivas e preencher os cabeçalhos aqui no Microsoft Excel. Então, células 1, essa é a linha 1, eu quero que ele coloque essas informações na linha 1 e com qual header? Header mais 1. Aqui eu faço a compensação do 0 para o 1, header mais 1. Qual vai ser o nome? Vai ser record set, fields, header, é a posição, né, a indexação desse cabeçalho, eu quero o nome desse cabeçalho. Então, este código aqui, ele traz todos os cabeçalhos da planilha que nós consultamos. Bom, já trouxemos então todos os dados, já trouxemos o cabeçalho, podemos encerrar a nossa consulta e encerrar a nossa conexão. Como que nós fazemos isso? É importante encerrar, Marcos? Sim, porque uma vez que você encerra, você libera mais memória aí no seu computador, né? Não que ela vá ocupar tanto espaço assim, mas se você já fez a consulta que você precisava, vale a pena sim você finalizar, dar um ponto final na consulta para não ficar memória RAM sendo utilizada para nada, né? Então vamos lá, para poder liberar o espaço da consulta, você vai utilizar este código aqui, que é, este código aqui, que é o rs.close, né? RS é o nosso record set, lembra? Ele fez a consulta, ele que trouxe as informações aqui. E eu vou definir ele como nothing. Então, set rs igual a nothing. Uma vez que eu faço isso, essa consulta aqui já era, ela não existe mais. Ó, acabou a consulta. Se eu colocar agora um copy from record set, ele não vai trazer mais nada. Eu acabei com a consulta. Porém, a conexão ainda está ativa, os dois arquivos ainda estão comunicando. Eu poderia agora começar uma outra consulta, se fosse necessário, tá? Ou você pode também, a cada query, né, a cada consulta fazer uma nova conexão, não tem problema. É tão rápido que a ação dele nisso, então não tem problema você encerrar e abrir outra. Mas fica a seu critério. Tudo bem? No caso, para que eu encerre essa conexão entre os dois arquivos e que eles parem, não permita mais a conversa entre eles, nós vamos então encerrar a conexão utilizando para isso o cn.close, igualzinho fizemos com o record set, né? E set cn igual a nothing. Uma vez que você executa este código, acabou a conexão entre ambos arquivos. Você trouxe as informações sem precisar abrir a base, sem precisar de nada disso e pode encerrar a sua subrotina com um end sub. Ficou claro? Mais didático que isso, impossível, né, gente? Acho que ficou bem claro exatamente o papel de cada código aqui dentro desse processo. E agora vamos fazer mais um teste que eu acho que vocês vão gostar muito do que eu vou fazer aqui agora. No arquivo, então, que eu dei o primeiro exemplo, consultando a base de clientes, olha só o que eu vou fazer. Eu vou deletar, vou excluir esses dados aqui.
E eu não quero mais consultar no meu outro arquivo, né? Na base de dados. Eu quero fazer uma consulta no próprio arquivo. Eu quero que ele consulte esta aba Produtos. Será que ele consegue fazer isso? Vamos ver. Então, eu tenho aqui duas linhas que eu preciso corrigir. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Pera lá, opções, no tamanho da fonte, colocar aqui uma fonte 16. Ok, pronto, agora tá legal. Aqui, ó. Então, eu vou utilizar agora, para que eu consulte no mesmo arquivo, basta eu alterar aqui, ó. O meu driver continua o mesmo, só que eu não vou conectar ao arquivo base de dados XLSX. Eu vou conectar aqui, ó. This workbook ponto full name. This workbook full name. Essa pasta de trabalho, o nome completo. Ele vai trazer todo o endereço dessa pasta de trabalho que eu estou utilizando. Ele vai conectar ela a ela mesma. Porém, eu quero que ele faça a consulta aqui em produtos. Vou excluir aqui, ó. Produtos. Pronto, já podemos testar. F5. Olha que simples. É muito fácil, né? Aqui, ó. Produtos, quantas linhas tem aqui? 46 linhas. Aqui também 46 linhas. Marcos, e se eu quero trabalhar apenas com... Quero só trazer as linhas de produto, né? Ah, não tem problema. Ao invés de asterisco, você vai escrever linha. F5. Tá aí, ele trouxe só a linha. Ah, mas está repetindo, eu quero trazer um de cada. Não tem problema. Coloca aí um distinct e você será muito feliz. F5. Aí está. Muito legal, né? Tudo isso aqui é linguagem SQL, tá? Vale muito a pena você consultar, pesquisar, conhecer um pouco mais sobre isso, porque a partir daqui o céu é o limite. Tá legal? Gostou? Deu certo? Olha só, além de deixar essa string para vocês lá na descrição do vídeo, eu vou deixar também o link para que você possa fazer o download, né, dessa pasta. Né? É uma pasta que tem aqui, porque é o arquivo de base de dados. Eu vou deixar também essa apresentação de PowerPoint que eu fiz, para deixar mais claro, e também esse arquivo aqui da consulta. Então eu vou deixar compactado num arquivo RAR para você fazer o download, descompactar aí na sua máquina e poder utilizar esses códigos aí nos seus relatórios, tá legal? Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like no vídeo para ajudar a fortalecer e que nós possamos disseminar cada vez mais conhecimento em Microsoft Excel aí pelo Brasil afora, tá bom? Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.